Bom, nosso primeiro tempo, ops, tudo bem? Nosso primeiro tempo aqui a gente vai falar sobre mecânica primeiro e depois, no segundo horário, a gente vai para física 3, que é a elétrica, né? Preparei algum material aqui hoje. Hoje é um dia mais tranquilo também, que começar cantando pneu é meio complexo em física, não é muito bom não. Apesar de ser bem introdutório hoje, teremos já... Deixa eu mostrar aqui. A visão hoje o que é? Começar com a base da mecânica, que é o iniciozinho mesmo, falar sobre conceito, para a gente poder conversar a mesma linguagem, ajustar a linguagem necessária. Aquele problema que é crônico também em física, questão mesmo de unidades, para que a gente também ajuste. Essa aqui já é uma revisão geral de provas da PrEP. E aí, as provas de 2013 para cá, elas vêm num crescente de conteúdo e de dificuldade. O motivo é claro, né, pela entrada das meninas agora no concurso, espera-se que o nível realmente suba. Então, para que não fique equalitário em relação à quantidade de meninos e meninas, eles estão subindo para pegar o nível equivalente das meninas. É engraçado isso, mas é uma realidade. E então, hoje, a gente, pela visão minha aqui, consegui fazer a teoria necessária para que a gente resolva 2 exercícios aqui já da prova. O primeiro de 2012, eu tenho certeza que todo mundo pega os exercícios mais recentes, né? Eu vou pegar alguns exercícios mais antigos que nível mais alto. E a prova de 2013, 2014 é uma prova especial que a gente depois tem que esmiuçar ela inteira mesmo, né? Uma prova que a gente vai vendo qual o nível e o que a PrEP está querendo. É um exercício básico aqui depois de velocidade média, importante, que é um dos poucos locais ainda que continua pedindo esse tipo, é a PrEP. E depois um exercício aqui de... Vou pegar ele aqui. Da AMAN de 2013 também, da PrEP. Esse aqui também de velocidade média, velocidade já envolvendo o movimento retilíneo uniformemente variado. Então a gente já mistura as duas coisas. No segundo tempo a gente tem outra dinâmica necessária lá. Bom, primeira parte nossa aqui. Vamos passar aqui o material de hoje. Esse material aqui é do Cidade mesmo, é só a primeira etapa mesmo de mecânica, né? Então a gente vai ter dinâmica na outra folha. Esse aqui vai ser disponibilizado para vocês, ou pelo site direto, ou se não, através talvez aí de alguma impressão. Mas esse aqui é o material que a gente teremos hoje para seguir nessa sequência. Então vamos só conversar aqui a base da física para as coisas começarem. Vou dividir aqui no meio. Vou usar ainda muito quadro hoje ainda, porque são conceitos, são posições que a gente vai ter. Tem dinâmicas também, mas... Ok. Sim, ali é onde é que está o limite, né? Desculpe. Aqui vai, né? Bom, a física é basicamente dividida em 3 pontos aqui, para 3 tipos de matéria aqui para ensino médio. Parte de mecânica, que vai envolver aí movimentos, estudos de forças, e que a gente consiga realmente entender o que causa e os efeitos, que isso aí, a força vai acabar atuando no corpo. A mecânica é uma parte bem extensa, e uma das primeiras que o pessoal teve o desenvolvimento mais categorizado, ou seja, Newton começou com essa história aqui. Então essa acho que é a primeira ideia nossa. Newton é o começo da física, sendo que não é quem começou a história inteira, né? Tem 320 anos, 330 anos o Principia que ele publicou.
Antes disso, teve gigantes também, né? Galileu, Kepler e assim vai, Tycho Brahe. Só que esse tipo de física feita antes é chamado filosofia natural. Isso é só para entender que física, efetivamente, é uma conjunção. Então, a gente tem que ter a matemática, que é o que Newton, inclusive, desenvolveu, né? Não foi o único, mas ele fez o cálculo diferencial junto com Leibniz, e juntar a observação da natureza. Se não tiver essas duas coisas juntas, você não consegue fazer com que se estabeleça mesmo que a gente sabe que é física. Só na base da argumentação, filosofia natural. Você vai argumentar, as pessoas têm ideias diferentes e vão na base da argumentação. Física tem um problema. Tem uma situação aqui que a gente tem que entender. Parece isso aqui ser meio longe, mas é como interfere diretamente na forma de você estudar. Eu quero resolver um problema. Vou dar um exemplo aqui, até inclusive está aqui também, que é um exemplo muito peculiar. Por um acaso, na sua casa, começou a cair o disjuntor. O disjuntor é um equipamento que fica no seu sistema elétrico da sua casa, que quando cai, a energia de uma parte da casa desliga. Tá? Esse disjuntor, quando cai, é porque tem alguma sobrecarga no sistema, alguma coisa aconteceu lá. Como é que se descobre aonde está o problema e o que você tem que fazer? Bom, se você não tiver muito juízo, assim que caiu o disjuntor, você liga para a SEB e o cara já começa a falar, olha, está faltando energia na rua. A primeira hipótese já foi feita. Física funciona realmente esmiuçando isso. Você começa a ter ideia do que é que pode estar, o problema chegou. Tá? Ou você buscou ele ou ele chegou até você. No caso aqui, chegou um problema. Como é que eu faço para resolver isso? Então, vai começar a ter ideias de hipóteses, que você vai ter que imaginar como é que aquilo funciona. Pessoal, para resolver exercício em física, você tem que começar a ter esta clareza. Então, a base mesmo, por isso que o aluno sofre tanto em ensino médio. A pessoa quer chegar numa questão em física e a pessoa perguntar, 2 mais 2 igual a 4? Ah, perfeito, encerrou o exercício. Não, física você tem que bolar, você tem que imaginar o que está acontecendo. Tem o diagrama que poucas vezes se desenha. É fundamental você desenhar o diagrama do que está acontecendo. Isso faz parte da sua maneira de entender o problema. Inclusive, se você estiver no caminho errado, ao ler de novo e interpretar o que está lá, você vai entendendo que, peraí, não são dois carros no mesmo caminho, é um carro vindo de um lado, outro vindo do outro. Desenho e imaginação, isso faz parte da hipótese para que você comece a resolver. Voltando para casa, caiu o disjuntor. Pronto. O que eu faço então? Primeira coisa é saber se tem energia na rua. Posso ligar para a SEB, senão posso ir lá fora perguntar para alguém. Isso aí resolvido, tem energia. Resolveu um problema já, vamos para outro. Bom, o negócio está dentro da casa. O que eu posso fazer mais? Bom, eu vou desligar tudo, como já está desligado, e agora eu vou ligando um a um. Porque uma parte aqui, ao ligar um, eu ligo a cozinha. Depois ligando outro, é o quarto. Não funciona assim não, mas eu estou dando um exemplo geral aqui. Mas eu tenho que agora ir separando aonde está o problema dentro da casa. Mais outra hipótese. Por quê? Se eu vier de uma vez tentando resolver todo o problema de física que está lá na sua frente, olha, você vai se arrebentar. Tem que ser por etapas, você tem que pegar os dados. Nos dados, há necessidades que você precisa, por exemplo, unidade. A gente vai ver aqui agora. Se a unidade estiver meio atravessada, não há como ajustar em física unidades confusas. A gente tem um sistema padrão de trabalho. Furou esse padrão, aí tem uma regra. Qualquer questão de vestibular, qualquer questão que tenha de concurso, misturou unidade, a sua obrigação como operador, como aluno, como quem está fazendo a prova, é colocar tudo na unidade convencional sua, que é o MKS. É uma unidade para física. Tá? Existem outras para engenharia, tá? Mas para física, a gente vai trabalhar aqui Sistema Internacional MKS. Vou mostrar também. Perfeito. Então, esta é mais uma hipótese que vem de lá. Bom, voltando de novo na casa, vi já os disjuntores, já descobri que a cozinha está bem, o quarto está bem, aí, de repente, cheguei na sala. Toda vez que eu ligo a sala, a chave cai de volta. Bom, desta forma, já isolei a casa inteira, o problema está na sala. Na sala tem vários equipamentos. Tiro todos da tomada. Ligo de novo. Bom, neste caso, a hipótese já evoluiu, porque se funcionar, é alguma coisa que eu acabei de desligar da tomada. Se continuar o problema, bom, aí a coisa é mais séria. Eu tenho que entrar na fiação da sala para ver se alguma coisa aconteceu. Mas tudo bem, funcionou. Tirei tudo da tomada, funcionou, o disjuntor está ligado. Qual o próximo passo?
ir ligando um a um até saber o que deu. De repente, lá numa dessas aí, já adiantando o problema, o abajur, a hora que eu ligo ele, cai a chave. O problema foi restrito ao abajur. O que tem nele? Bom, tem a tomada que está ali, tem a lâmpada que está nele, ou alguma coisa ali nele. Bom, primeiro passo, vamos começar a dar ponta para chegar até em cima. Troco a tomada. Trocou a tomada, funcionou, acabou o problema. Perceba bem, coisas macros, lá na rua, depois a gente vai diminuindo até isolar onde está o problema e achar a solução. Ah, se não é na tomada, troca a tomada, abre, olha, tudo mais, não é isso, vamos para a parte superior do soquete. Isso tudo é uma evolução. Então, tenha calma, tranquilidade e tem que ter parcimônia. O negócio é desenhar, o negócio é imaginar hipótese e depois tentar resolver o problema. Bom, para não ter muito desgaste com física também. Física não resolve as coisas com precisão que a gente imagina. Na verdade, a gente trabalha com a física para que a gente faça um problema muito complexo, que é a natureza, virar algo palpável e simples para que a gente resolva. Todo mundo pode achar até maluquice. Pô, mas física é um treco complicado, como é que vai falar que é simples? Muito pior é a natureza. Quando eu falo movimento uniforme, que é o que a gente vai estudar também aqui, é o movimento mais simples que tem. E já é aquela ingresia, porque ele tem um monte de condições para funcionar. Esse é o problema da física. O que eu tenho que tirar, mas que continue funcionando? Por quê? Vamos falar aqui agora o problema, como é que o movimento uniforme é complexo. Estou dentro de um carro no eixão aqui, no começo do eixão, 80 km por hora, é o eixão. Tá, eu estou vindo na velocidade da via, 80 km por hora, a velocidade não se altera. A condição de movimento uniforme é que a velocidade seja constante, não pode mudar. Tá, eu estou lá então fixo no pé no acelerador e o carro está a 80 km por hora. O que acontece tecnicamente? Está em movimento uniforme? Olha, para a física nossa aqui, considere movimento uniforme. Considero. Lá vem de novo agora a questão. Então, baita de um vento batendo no carro, que é a resistência do ar. A gente fala vento aqui, uma resistência do ar na penetração do veículo. Cara, isso é uma força grande. É tanto que o motor está trabalhando e o carro não consegue evoluir. Então, isso aí já é uma simplificação minha. Eu esqueço esse negócio. Eu tiro a resistência do ar, tiro a resistência do pneu do carro, tiro a resistência de mancais. Mancais é tudo que tem, que gira. O rolamento, os atritos que tem devido a correias, várias coisas, engrenagens. Vou diminuindo isso para que eu possa considerar o carro como movimento uniforme. Por último, vem cá, o eixão é completamente reto? Não, ele é um pouquinho ondulado, Pois é, eu tenho que desprezar isso. Então, para que eu faça a conta, e ela funciona muito bem, eu tenho que fazer um monte de situação. Isso já não é cobrado do aluno. A gente já considera um veículo em movimento uniforme. Quando eu falo isso, olha o tanto de coisa que está por trás disso. Então, física depende muito da forma e a capacidade de imaginação, da fazer a hipótese. O problema está estanque para você. O cara te deu uma dificuldade. Como é que você vai fazer para resolvê-la? Vai fazer com calma, concatenação e visão. Temos que ter criatividade. Por isso que a conversa hoje a gente fala sempre, não vamos sair no primeiro dia cantando pneu, já fazendo exercício. Vou fazer um outro aqui, mas hoje a visão é como encarar a física diferente do que já vem do ensino médio padrão. Ensino médio, o professor chega lá, blá, 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 exercício. O que está por trás, por que o aluno de repente não entende aquilo lá? Porque tem essa história da hipótese. Se a gente não gastar o tempo nisso, a coisa fica impossível. E física é a única que pede isso? Não. Física, biologia. Biologia hoje é muito voltada a esse tipo de capacidade também de fazer essa situação. Química. Na verdade, as exatas têm isso. Agora, tem uma matéria que a gente até fala que é interessante, mas a matemática é a mais desconexa. A matemática também exige de você uma interpretação e uma forma de encarar que é muito diferente. Mas a matemática não está preocupada se a equação que você acabou de criar, criou uma equação, criou outra equação lá, as duas vão para o mercado, ou seja, as duas vão para os cientistas, essa está certa, essa está certa. As duas, então, descrevem o mesmo sistema. Matemática, criou uma teoria, criou outra. Ninguém está nem aí se a natureza está respeitando isso. Matemática não tem compromisso com a natureza. Ah, um triângulo. Eu preciso da natureza achar um triângulo. Não. Quando eu faço movimento uniforme,
Uma formiga andando na sala do curso Cidade, vai da janela até a porta, numa velocidade de 100 km por hora. Pode parar, não tem formiga andando nessa velocidade. Entendeu? Não começa a ser coisas absurdas. Agora, na matemática, eu achei um número aqui de 10 elevado a 18. Perfeito. Para quê? Vai ter um momento lá. Na física, não. Formiga a 100 km por hora não vai ter, a não ser que ela está dentro de um carro. Então começa a ter esse respeito também em relação ao real. Pronto. Vamos então agora para a segunda etapa nossa aqui. Vou seguir a nossa sequência aqui, essa inicial, que é uma sequência importante para conversar, né? Bom, por enquanto aqui a gente já vai para um outro estágio. Primeiramente, que eu quero que todo mundo entenda mesmo, essa aqui é a divisão da mecânica. Eu acabei começando a falar aqui que a gente tem mecânica, depois tem termodinâmica, ondas, acústica, hidrostática também foi puxado para a física do primeiro ano do ensino médio, mas também está envolvida em uma parte, a parte é isso aqui. Hidrostática parece que é matéria comum nossa aqui da mecânica, não, mas ela é uma parte, apensa essa inicial. Depois, no terceiro ano, que é para fechar, é a elétrica, né? Que é a parte de eletrostática e depois de magnetismo. E ainda para a PrEP tem essa novidade também, que a gente tá vendo a evolução física moderna. Esse pessoal agora está começando a chegar em algumas outras tipos de conhecimentos necessários, que também toda universidade está pedindo. Então, tanto faz para a PrEP como para qualquer outra universidade, o curso acaba sendo equivalente. Mudança, que a gente já sabe mesmo que é importante. Todo o conhecimento e esse tipo de tratativo que a gente tem nas escolas preparatórias, isso a gente chama muito de ensino tecnicista. É muito voltado mesmo, além de utilização direta, tem exercício aqui de uma porta abrindo, fechando, uma porta, por exemplo, de um blindado que pesa 2, 3 toneladas, qual a força aplicada para que isso aqui produza o giro. Então, a gente tem esse tipo de preocupação dentro das escolas preparatórias. A gente vai fazer exercício assim. Olha, tem uma patrulha, a patrulha quer chegar no final do percurso que ela está em missão, então são coisas a aplicar, mas do dia a dia. Só que é interessante a gente ter essa conexão. A gente está fazendo coisas que diz respeito à vida acadêmica já e à vida profissional de cada um. Mecânica. Cinemática. Estuda movimento. O problema é que a cinemática é cega para algumas coisas, mas é cega para o que gerou ela. Pessoal, presta muita atenção nisso, porque aqui já gera uma restrição de uso das equações. A gente tem basicamente 4 equações. Eu vou resumir isso aqui assim, e não vou ter nem um pouquinho de preocupação nisso. 4 equações resolvem toda a cinemática. Mas tem umas equações que tem uns tetas lá, tem umas equações que são meio estranhas. Pois é, todas elas saíram dessas 4. Das 4 a gente vai para todas as outras. Então, cinemática é uma matéria extremamente restrita com esta visão que a gente vai ter aqui. O curso é muito claro para isso. E o que ela vê? Ela não vê quem causou. Ela não vê, eu dou um pescoção, senão eu vou lá e empurro devagarzinho. Ela não vê quem causou o problema, quem causou o movimento. Quem vai ver o que causou é a dinâmica. Então a dinâmica, sim, é a que vai ver o que uma força produz. Força produz 2 coisas. Ou ela deforma, quando eu bato na mão, eu deformei, e mudei a aceleração, mudei o estado do movimento. A mão estava vindo, quando bate na outra, para. Então, força produz 2 coisas. Deforma e faz com que você tenha mudança de estado de movimento. Ou você está em movimento, para, ou você está em movimento, aumenta ou volta. Estado de movimento é o geral, é tudo. Estática. Estática, a gente sai desse regime anterior e eu quero que tudo fique em repouso, equilíbrio estático, para que eu tenha agora algum tipo de situação onde eu quero saber as forças envolvidas. Bom, vou traduzir de novo o que é estática. Engenharia civil não quer que esse prédio aqui, uma hora dessa, comece a sair correndo para a direita, para a esquerda, eu quero que fique parado. Se esse prédio tiver movimentos, eu acabo perdendo, então, a minha base aqui. Como é que pode um prédio sair do lugar? Então, esse prédio ele tem que ter os graus de liberdade, ele precisa estar travado para que ele não vá
nem para frente, nem para trás, nem para cima, nem para baixo, no nosso caso. Tem outra dimensão ainda que é para frente e para trás aqui, né? E aí ele não pode ainda girar. Então a estática está envolvida em fazer com que as coisas não saiam do repouso. Esta é a visão dela. Esta aqui é mais aberta, a gente tem uma visão mais ampla. E aí tem um outro negocinho também aqui, outro gatilho. Aqui dentro, vou colocar quase que paralelo aqui, ó, uma setinha aqui menor. Aqui entra a tal da teoria da energia. Ela é paralela, está meio pequenininha ali, mas não menos importante. Quem fez tudo isso aqui? Galileu. Os caras estudaram Galileu na Torre de Pisa, fazendo aquele movimento, sem ter matemática na mão. O cara fez coisa que hoje, se a gente for para um laboratório de física, a gente vai sofrer. O cara calculou a precisão, com uma precisão muito boa mesmo, a gravidade. Ele estudou vários movimentos, bem antes de Newton. Kepler pegou, fez um estudo em relação a alguém que fez uma observação durante quase 40 anos, que é Tycho Brahe, mas Kepler fez movimento celeste de uma forma muito clara do que está acontecendo. Newton chegou, com a potência de conta que ele tinha, que realmente ele desenvolveu o cálculo diferencial, pegou aquilo ali e fez uma base. Bom, beleza. Basicamente ele fez a dinâmica, as 3 leis dele de Newton, que todo mundo conhece, e a coisa funciona, e vai para a estática, a cinemática já estava lá. Bom, e energia? Onde saiu isso? Energia é moderno. Energia é como se fosse uma teoria paralela. Eu consigo resolver tudo aqui, com cinemática, dinâmica, estática, eu vou fazendo. Mas existe uma maneira paralela também, inclusive que muitas vezes só ela consegue resolver, que a gente consiga fazer exercícios com grande potência, com grande precisão e tirando alguns problemas que a gente tem aqui, que são crônicos. Quais? Nenhum aluno gosta de trabalhar com vetor. Vetor é um negócio meio complexo, porque ele não é só o tamanho não é a massa de 50 quilos. Qual é a direção, o sentido? Então, isso é um problema na física. Vetores são problemas. Energia escalar. Então, essa é a grande vantagem dela. Isso aqui tem uma potência de cálculo que a gente vai desenvolver aqui, que é rápido, direto. Aposto para vocês que aluno que passa em medicina, geralmente ele tem essa ferramenta na mão com muito mais tranquilidade de traquejo do que um aluno, de repente, que está fazendo um curso com menor concorrência. Estou falando isso que é uma ferramenta de agilizar. Alguns exercícios da PrEP mesmo, você vê que o cara gasta quase uma página inteira para fazer o exercício, e depois ele faz uma alternativa lá, que em 2, 3 linhas ele faz com energia. E é para isso também. Então, esta é a outra visão. Entender o bloco da física é fundamental, que a gente vai ter os blocos padrões, e essa energia aqui, ela entra paralela. Entra com aumento de força mesmo de cálculo. Bom, grandezas. Então, vamos voltar aqui agora à nossa situação. Grandeza é o que eu posso medir e o que eu tenho de referência. Grandezas eu divido ela em 2 partes. São grandezas escalares ou grandezas vetoriais. Essa é a nossa base aqui. O que está envolvido nessa história aqui? Que basicamente eu tenho 2 conjuntos de equipamentos e de preocupações na hora das operações com grandezas. Eu estou falando já 2 coisas ao mesmo tempo. Equipamento, aí vem aquela história. Para quem que já está fazendo física, que já está ciente da história, por que o professor te perturba tanto com unidade? Tá, vou explicar por quê. Eu fiz a medida do... Seu nome? Fiz a medida do tamanho do Tiago. O Tiago tem 1,70 m, mas eu fiz a medida dele usando... pode ser esse pincel aqui. Esse pincel tem mais ou menos uns 10 centímetros. Medi aqui, deu 17 pincéis, aí o tamanho dele. É o que deu. Mas aqui, ele tem uma medida exata. Suponha que ele tem 1,74 m, sei lá. Então, tem uma medida exata. O problema mesmo é que com esse pincel não dá para medir direito.
Então a medida dele foi 17 pincéis. Essa é a unidade de medida relaciona ao que eu usei. Aí depois eu venho aqui, faço a mesma medida do Tiago, mas eu encontro 17, 4, vou botar um número aqui no quadro que é absurdo, mas 17,4, 3, 4, mas vamos embora aí. Espera aí. Será que com pincel eu consigo esse tanto de casa aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não vou botar mais uma aqui. Estou fazendo aquilo ali, que aquilo ali tem precisões aqui associadas ao tamanho do átomo. Ali tem precisões de 10 elevado a menos 9. Se alguém por acaso aí nunca ouviu falar nisso, ali tem precisão de angstrom. Acho também que nunca ninguém ouviu falar nisso. Mas todo mundo já ouviu falar, com certeza, do nanochip, que a gente usa aí nos celulares. Não tem agora a mania de tudo ser nano? Nanotecnologia, nano. Pois é, tudo que é nano tem o tamanho de 1 angstrom, que equivale 10 a menos 9, aí a gente chama aqui de metros, né? 10 a menos 9 metros. Isso aqui é o tamanho do átomo. Então é um dissenso. Quando o cara fala para mim, eu estou usando o iPhone, sei lá, uso o nanochip. Piada, né? Se eu estou vendo ainda o chip, não tem nada aqui que seja nano. É o nome que deram comercial, porque para ser nano mesmo, não vamos ver nada. É o tamanho do átomo, 10 a menos 9. Então essas são condições que a gente tem para que entenda. Se eu falar para você que a medida do Tiago é essa aqui, desse tamanho, eu estou falando então que eu comprei um equipamento de 5 milhões de dólares, que é um equipamento, que é um microscópio eletrônico, que eu fiz a medida até do tamanho do cabelo dele. Então, a coisa de deixar um número em física sem unidade é um pincel sem precisão nenhuma ou uma coisa que é extremamente grande. Então, a unidade é tudo de informação sobre a medida que você fez, o equipamento. Por isso que unidade, um número em física sem unidade não representa nada. Eu não sei o que você usou para medir. O que é? Qual o tipo de equipamento? Então, esta é a certeza. Unidade em física, tudo fundamental. Perfeito. Voltando então aqui agora à nossa situação. Escalares. Grandezas que eu não preciso absolutamente nada mais a não ser a grandeza, o valor numérico dela, número mais unidade. Fechou isso aqui? Fechou tudo. Massa, volume. Por incrível que pareça, até para se alguém por acaso aí já lembrou, mas pressão é escalar. Pressão é uma coisa meio estranha, porque pressão é força sobre área, força vetorial, né? Mas mesmo assim ela é escalar. Eu não vou dar todos os exemplos não, porque está tudo esmiuçado aqui, tem um monte de situação aqui, né? Comprimento é escalar. Eu não preciso falar basicamente sobre nada mais a não ser o tamanho da pessoa 1,70 m. Acabou. 1,70 metros. Acabou. Essas informações, então, são estanques na unidade que você tem o valor numérico. Tá? Vetorial, não. Vetorial, vamos ter que abrir aqui um espaço para ele aqui. Vetoriais são grandezas que respeitam, pedimos emprestado da matemática, os vetores. Um vetor, deixa eu pegar aqui agora, deixa eu colocar aqui o vetor A. Um vetor, na matemática, tudo isso é definição, a física pediu emprestado lá, para que a gente possa trabalhar. Ele tem módulo. Três coisas eu tenho que definir aqui. Todo vetor, ou grandezas vetoriais, eu preciso ter três quantidades para que seja definido mesmo o vetor. O módulo do vetor nada mais é do que o que eu já tinha nos escalares. O valor numérico dela mais a unidade. Aí está tranquilo. Eu vou colocar aqui agora de forma geral para a gente entender. Como é que eu defino a direção? Agora vamos lá.
Vou usar um exemplo aqui. Eu estou aplicando uma força nessa parede aqui. Estou aplicando a força, vou fazer do lado de cá para ficar mais fácil. Estou aplicando a força na parede, então, nesse sentido aqui e nessa direção. Por que sentido de direção? Se aqui tivesse uma alça, também poderia estar puxando. Então, já não adianta falar mais que eu estou aplicando aqui 10 newtons de força. O que equivale a mais ou menos aí a 1 kg de força, né? Então, não adianta só falar aqui que eu estou aplicando 1 kg de força. Eu preciso falar para onde eu estou aplicando e qual sentido. A direção diz respeito, então, vou colocar aqui de forma até em a reta, aonde que eu estou aplicando essa força aí. A direção, em uma direção, sempre eu tenho 2 sentidos. Se eu pegar esta reta aqui, eu tenho 2 sentidos nela. Ou eu estou nesse sentido aqui, vamos colocar aqui para a direita, ou estou aqui para a esquerda. Então, na mesma reta, eu tenho sentido para a esquerda e para a direita. Está dado aqui o sentido e a direção? Está resolvido. É um pouco subjetivo ou muito subjetivo. Como é que eu saio dessa subjetividade de direção e sentido? Quando eu vou para dentro do eixo cartesiano. No eixo cartesiano, aí a coisa muda. Eixo cartesiano, para quem não lembra aqui, x e y. Aqui é eixo positivo de x, aqui eixo negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Aqui é a origem dos espaços. Então, no eixo cartesiano as coisas já começam a mudar. Ó, eu estou aplicando força, então, aqui na direção do eixo x para o sentido positivo do eixo x. Resolvido. Tudo isso são maneiras que eu tenho de colocar. Outra coisa também, outra maneira que eu tenho, ângulo. Se eu pegar aqui também e colocar um ângulo, eu sei exatamente o que eu estou desenhando, onde está o vetor. Outra forma também, outra forma de eu tratar também a grandeza vetorial e mostrar isso aqui, desenhar. Quando eu desenho para vocês um vetor aqui, do tamanho que eu desenhei a seta, é o tamanho do módulo dele. A direção dele já está dizendo ali que está horizontal. E o sentido dele está para a direita. Pronto. Até o desenho também já representa isso. Mas, só lembrando, vetoriais, elas precisam necessariamente das 3 partes aqui do vetor para poder descrevê-las. Não adianta mais dar só o tamanho 10 newtons, horizontal, para a direita. Fechei, então, agora com a combinação. Grandezas que respeitam isso aí. Vou apagar aqui, por favor. Grandezas que vão respeitar essa necessidade. Vou dar um exemplo aqui. Deslocamento. Quem já mexeu também com física aqui já sabe. Deslocamento é um negócio estranho, porque a gente trata ele como sendo escalar o tempo inteiro. Inclusive tem um deslocamento escalar. E a velocidade? Tem a velocidade escalar, mas é tudo vetorial. Tem aceleração, mas também tem também aceleração escalar. Bom, já comecei pelas exceções. Esses 3 aqui, para simplificar o início da matéria de mecânica, a gente põe um nomezinho na frente do tal do deslocamento escalar, velocidade escalar, aceleração escalar. A gente põe esse escalar aqui para, na verdade, facilitar a vida do início do estudo. Ao fazer isso, eu desprezo, olha só, hein, é uma maneira de simplificar, mas é uma maneira que gera problema. Mas ao falar que é escalar, eu desprezo a direção e sentido. Ele vira como se fosse um número anterior. Então, esta é uma forma que eu tenho. Agora, não existe força escalar. Força não existe escalar. Ela sempre tem que ter modo, direção e sentido. Na verdade, como a gente está falando agora como é que funciona a mesma grandeza, isso aqui tudo é vetorial. Tudo é vetorial. Tá? Tudo isso aí tem esse tratamento aqui, ó, todos eles. Só que ao falar para você que, dado um carro indo daqui para Goiânia, a velocidade de 10 km por hora, olha, por que eu tenho que falar que no azimute, sul, sentido... daqui para Goiânia é uma estrada.
Então, simplifica muito ao falar que velocidade de 10 km por hora, eu já está dando implicitamente já a direção sentido. É por isso que eu posso ter essa liberdade. Mas, na realidade, todos vetoriais, todos vetoriais. Vou pegar aqui alguns exemplos aqui que as coisas se ajustam. Deixa eu ver se ele colocou aqui. Não deu não, mas a gente vai aqui para frente. Força, qualquer força que você tenha envolvida aí nessa história. Para frente aqui para o nosso, né, a gente vai ter impulso, quantidade de movimento, tudo grandeza vetorial. A gente vai estudar isso dentro das nossas teorias aqui de mecânica, de dinâmica, essas coisas, para que tudo isso aí seja considerado como vetor. Algumas vezes a gente vai simplificar como sendo escalar para que não precise ter tanto trabalho assim, mas todos são vetores. Bom, essa aí é uma visão geral. Aqui nos escalares tem vários tipos também que não precisa nem colocar, mas massa, temperatura, pressão e aí por aí afora. Alguma dúvida até agora? Tranquilo? Perfeito? Bom, legal. Bom, já que a gente falou sobre unidade, guarde aí por enquanto a historinha do ΔS ser vetorial. A consequência já vai chegar, né? Mas vamos lá. Como a gente trata com unidade, a gente tem que ter um padrão de convenção. O padrão foi feito em 1905, MKS, ou Sistema Internacional de Unidades, ou Sistema Internacional. O motivo disso aqui. O motivo disso aqui, que você, se por acaso for fazer uma viagem internacional, você chega lá, nos Estados Unidos, Inglaterra, já tem outro problema já. Chegando nos Estados Unidos, você vai entender basicamente que um carro lá, quando está em movimento, naqueles filmes que a gente vê, quando marca o velocímetro dele, o cara filma o velocímetro, o carro está... Mas a 100 é uma velocidade grande pra caramba, parece que todo mundo até parado. Quando o cara está correndo absurdamente, está lá 150, que história é essa, né? É porque lá não é quilômetros por hora. Aconteceu já em outros momentos, e a ciência conseguiu passar por cima disso, mas cada sociedade quer usar sua unidade para preponderar em relação às outras. Então, na Inglaterra é jardas por hora, e nos Estados Unidos é milhas por hora. E aqui é quilômetros por hora. Não é que todo mundo usa a mesma coisa, mas depende. Quando está lá milhas por hora, 100 milhas por hora multiplica por 1,6. O cara está a 160 realmente. Se o cara vai para 150 milhas por hora, o cara está para 200 lá vai pedra. Então, essa é a condição. Para que não houvesse esse tipo de problema na física, convencionou. Quer falar em física? Vou fazer aqui já direto. Só o problema que tem aqui, que a gente tem que ficar esperto, M de metro, aí já comecei direto, é metro, K, aí o aluno geralmente derruba, né? Porque K vem de quilômetro, não, de quilograma, desculpe, ele faz a conversão aqui direto. Se K vem de quilômetro, ele está matando o metro que está anterior, então cuidado com isso, tá? Então K vem de quilograma, mas é porque a gente usa o prefixo, né? O K representa 10 a terceira grama. Então, só cuidado com isso aqui, né? Então, MKS é M de metro, K de quilograma, que é a massa, e S de segundos. Comprimento, ou seja, deslocamento, a massa e o tempo aí associado a isso. Só esses caras? Não, né? MKS tem uma sequência enorme. A unidade de luz que chega na minha cara agora em relação a essa luz, candelas. Cada uma tem a sua especificidade aí. Se eu quiser, por acaso, colocar uma resposta em centímetro, não dá. A não ser que todo o exercício seja dado em padrão de centímetros e alguma coisa. Entendeu? Se todo mundo está na mesma unidade, vai. Misturou, uma está em quilômetro, outra está em metro, outra está em centímetro, tudo vai para MKS. Não se admite misturas como norma mesmo nos exercícios. Agora, geralmente, exercício de concurso e vestibulares assim, o cara já te pede logo na unidade que ele quer. Se é para transformar, ele nem fala nada, ele só pede mesmo a diferença, e dá
valor da unidade diferente, já entende que você vai fazer a conversão. Pronto. Deixa eu só usar aqui agora a apostila só para a gente entender algumas coisas aqui. Vou usar aqui até a mesma nomenclatura dele aqui. Só para ficar fácil aqui nossa história. Bom, eu tenho aqui, a nossa unidade é o metro, já sabemos disso. Mas quanto que é uma milha uma milha que é 1,852 metros. A conversão, então, raramente a gente vai usar isso, mas como é escola preparatória, pode ser possível utilizar. Então, uma milha marítima, 1,852. Tem a história do nó também, né? Volta e meia você pega aí, um barco está na velocidade aí de 5 nós, 10 nós. Nós, então, como é que o cara fez essa conta? Que lá atrás não tinha como calcular a velocidade. A cada 1 metro, a cada uma abraçada, eles faziam um nó numa corda, e aí pegava um balde, soltava o balde na água e ficava passando os nós na mão do cara. Então, a quantidade de nós passava por um dado intervalo de tempo, ele falava qual é a velocidade do barco. É assim que se calculava isso antes. Então, tudo isso é norma. Por que continua usando? Aí, realmente, por questão de tradição. Tradição é fundamental em várias situações aí. Bom, próximo aqui agora. É fundamental só falar isso aqui, só para a gente ter essas... Desculpe. Zero vírgula 0254 metros. Bom, algumas unidades de comprimento então, que a gente tem associado aqui. Vamos lá. Milha marítima, 1,8 metros. Basicamente 2 metros, né? É a historinha da abraçada que você tinha, então, em relação ao nó. Veio dessa conta aí. Agora, as outras aqui são bem interessantes, né? 1 polegada. Isso aqui é a unidade quase que Inglaterra, os países do norte, tudo usa. Polegada era do tamanho da parte do dedo do rei. Então, o tamanho do dedo do rei, que é mais ou menos 2,57 centímetros. É esse parte aqui. Né? Então, essa era a polegada que também se usa para fazer quase tudo lá em relação a ferramentas e essas coisas mais. Um pé, realmente tamanho do pé mesmo. Aí um pé tinha 12 polegadas de tamanho médio, né? 30 centímetros mais ou menos, 30,5 centímetros. Aí virou um padrão. A jarda é o equivalente, então, que seria 3 pés, que você chegaria então a quase 1 metro. Ó. É quase 1 metro, tá vendo? Então a jarda é a unidade também que se usa na Inglaterra. Agora aqui sim, né? A luz ela tem uma velocidade limite, né? A maior velocidade que a gente pode ter é a velocidade máxima e que a gente pode ter no universo. Então a luz em 1 ano, quanto que ela consegue percorrer em tamanho, em espaço? Aí vai esse tamanho aqui bem grande. Na apostila tem um problema lá de digitação, mas o número é esse aqui. 9.461 e vai por aí afora. Então, a luz na velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, ela consegue fazer isso aí em 1 ano de propagação, né? Bom, algumas outras aqui só para completar. No curso regular, geralmente a gente não fala isso, mas repetindo de novo, porque que é importante, porque a gente está falando de um concurso da área militar, né? Geralmente você importa muito o equipamento que vem de fora, nossa indústria bélica ainda é um pouco parca ainda.
A maioria dos equipamentos que chegam aqui chegam com unidades trocadas. Porque o equipamento foi feito na Alemanha, o cara vai preocupar se aqui vai ser MKS ou não. O cara vai usar dele, né? Então essas são coisas também que volta e meia dentro de alguma questão, acaba pedindo uma outra coisa. Não é mais raro, mas acontece, por isso que a gente acaba falando aqui. Bem? Bom, tá ótimo já aqui. Bom, esta aqui também, na medida de massa, a gente tem uma historinha aqui para falar. Tem o Instituto de Pesos e Medidas lá na França, né? E esse aí é onde é que está o padrão de 1 quilo, padrão de 1 metro, e o tempo é feito no Observatório Nacional, todo país tem o seu, tem um relógio nuclear para medir isso. Se você olhar lá, tem uma rádio em Brasília, que é a Super Rádio FM, que volta e meia dá um horário meio estranho, né? Parece que é uma mulher falando lá, mas aquilo lá é o som que vem lá do Observatório Nacional, lá do Rio de Janeiro, onde tem o relógio atômico. Esse é o horário oficial brasileiro. A gente fala, ó, hora de Brasília tal, mas é porque ela está associada a esse cara lá. Tem um equipamento de pesquisa trabalhando e mostrando qual é a hora nossa. Por ano, 6 segundos que a gente tem de problema. A cada 5 anos, 6 anos, né, a gente tem esse acerto. Igual esse ano. Fevereiro agora, em vez de ser 28, tem 29 dias. Para poder corrigir esse tempinho que a gente vai perdendo aí. Tá bom? Bom, só de forma geral, tonelada, 1.000 quilos, é uma unidade padrão, equivale então em quilograma, que é o MKS, 1.000 quilos. A libra, lá fora, é o que mais se usa, que vem nas latinhas aí que a gente encontra, libra e onça, 0,45 quilos. Na verdade, é quase meio quilo, tá vendo? Então, uma libra até é grande. E arroba, 15 quilos. Aí também muito usado também que um boi tem 3 arrobas, 4, 10 arrobas, não sei. Isso aí também é muito comum se escutar fora do meio nosso normal. Mas isso aqui é interessante, só para a gente lembrar que tem a história ainda do carcamano, né? Carcamano é como se chamava os italianos. O motivo é porque o cara fazia a medida, metendo a mão dentro do saco e botando lá quantas mãos ele estava colocando de arroz ou de feijão, sei lá, esse tipo de coisa. Então a história vem muito dessas medidas. Para todo mundo, vamos fazer um padrão de medida. O quilograma que está lá dentro do laboratório de pesos e medidas da França. Esse é o padrão, é um bloquinho de platina. Tempo. Aí é só para a gente saber a conversão, né? Minutos 60 segundos, 1 hora 13.600, um dia 86.400. Existe uma maneira de fazer uma transformação de unidades mais rápida. A gente também vai fazer isso aqui, tá? Tem um jeito aí. Pronto. Acho que a gente já encerrou uma parte aqui importante, que é de unidades. Bom, estou colocando então aqui. Está aqui exercício capítulo 2, tá? Mas é só uma referência nossa aqui. Tem aqui algumas transformações necessárias, né? Para que a gente vá à frente. Vou fazer uma outra coisa aqui, só para a gente ter essa visão do que precisa fazer de transformação. Mas aqui é um exercício mesmo para que já o treinamento em casa é fundamental. Esmiuçar em cima disso. Vou usar a técnica aqui, que eu vou desenvolver para vocês, de troca de unidades direto. E o resto depois a gente é só em casa mesmo e ir apurando. Quem está fora aí do espaço físico, depois vai ser colocado já no site aí já para observar o que a gente está fazendo aqui. Bom, vamos pegar aqui. Primeiro exercício então aqui. Quantas horas, minutos e segundos há em... Vou fazer a letra B. 15,25 minutos. Bom, minha regra geral aqui, para a gente ir para frente,
1 hora e 60 minutos, 3.600 segundos. Vou apagar ali que eu já vou usar que está do lado de cá mesmo, tá? Então, minha referência está aqui, né? O problema são as vírgulas que a gente tem dentro dessa situação aí, né? 15,25, o 0,25 é 0,25 de 1 hora. Então, vamos primeiro fazer a conversão disso aqui para fechar em minutos. O que é que virou essa história aqui? Aqui é 15 horas. Ele falou minutos aqui, peraí. Tá. O 0,25, então, ali, é 0,25 de minutos. Para a gente saber quanto que vai ter o equivalente aqui. Deixa eu ver se eu pego uma calculadora aqui. Deixa eu ver se eu tento colocar de forma mais tranquila os segundos aqui. Essa operação aqui, então. ...915 segundos, então, aí. O que a gente pode perceber, então, aqui? Vamos ver se assim vai bem, ó. Essa grandeza aqui, então, eu posso substituir ela direta pela relação, não posso? Tiro o minuto, estou tentando evitar fazer regra de 3. Tiro o minuto entre os segundos. Então, isso aqui é 15,25. No lugar disso aqui, eu vou botar, então, a minha referência nova, que é 60 segundos. Fazendo a conversão, então, 915 segundos. A conversão, então, é direta. Esta forma aqui, eu vou usar ela também agora para fazer a conversão de velocidade. Vamos ver. Tá bem aí? Como é que tá? Tranquilo? Então agora vamos ver se vai aqui, ó, para frente. Como é que eu converto 10 gramas para quilogramas? Então vamos tentar usar essa mesma regra aqui, ó. Eu quero trocar então o G pelo quilograma, mas eu sei que a regra básica é 1 quilograma igual a 10 a terceira gramas. Não é isso aqui? Ó, 1 quilo tem 1000 gramas. Tá? Esse K aqui representa 10 a terceira. Tá? Perfeito. Eu posso passar aquele 10 a terceira para baixo, não posso? É meio estranho isso aqui, parecendo que a gente está fazendo conta como uma equação, mas é verdade. Ó, eu não posso passar, então, esse cara aqui para baixo. Então, vai ficar 1 sobre 10 a terceira quilogramas é igual ao grama. Tudo bem? Confere lá, ó. 1 quilograma, 10 a terceira grama. Então, 10 a terceira passei para baixo. Então, vai ficar o quilograma, está aqui ainda, 10 a terceira passei para baixo. E aqui o grama, que é o que sobrou. Se você não entender dessa forma, o que eu posso entender também? Divido aqui por 10 a terceira, divido aqui por 10 a terceira. Que vai dar isso aqui. Ao pegar esse 10 a terceira aqui agora, eu não posso subir. Toda vez que eu subo uma potência com o expoente do numerador para o denominador, eu troco o sinal do expoente. Então ela vai ficar assim, ó. 10 a menos 3 quilogramas é igual a O grama. Não é verdade isso? Agora vamos usar o que a gente já acabou de usar na primeira letra aqui, ó. No lugar desse cidadãozinho aqui, vamos substituir, que é esse aqui, ó, não é isso? Ó, tá 1 grama aqui, 1 grama lá. Então, no lugar dele, eu vou substituir o que está lá. Então, isso aqui é igual a 10 vezes 10 a menos 3 quilogramas. E isso aqui entrou no lugar de grama. Olha lá, ó. O grama é igual a 10 a menos 3 quilogramas. Substituindo aqui dentro, já tem o valor. Então, 10 gramas representa, na verdade, aqui é como se tivesse 1, né?
conserva a base, soma o expoente. 10 a menos 3 com 10 a mais 1, 10 a menos 2 quilogramas. Está feita, então, a conversão. Esse é um jeito, então, mais profissional de fazer transformação de unidades sem precisar tal da regra de 3. A regra de 3 vai bem aqui. Quer fazer com a regra de 3? Vamos fazer? Deixa eu fazer com a regra de 3 aqui, gente. Regra de 3. Com a regra de 3 aqui, 1 quilograma é igual a 1.000 gramas, né? 10 a terceira gramas é a mesma coisa, tá? Mesma coisa. 1 quilograma é igual a 1.000 gramas. Quanto que vai dar 10 gramas? Fazer a regra de 3 aqui, multiplicar cruzado, então vai ficar 10 quilogramas, 1 quilograma vezes 10 gramas, vai ser igual a x, vou passar o x lá para o final, tá? 1.000 gramas vezes x. Grama com grama cancela. Convertemos a unidade. X vai ser igual a 1 quilograma dividido por 1.000. Esse 1.000 aqui, ó, passei para o lado de cá. Que vai dar, então, que x é igual a 1 quilograma dividido por... Opa, tá faltando aqui o 10, ó. Tá comendo ele. Vezes 10, né? 10 a terceira. 1.000 e 10 a terceira é a mesma coisa, tá? Só troquei. Vamos passar ele para cima, então? Passando ele para cima, eu troco o sinal do expoente. X vai ser igual a 1 quilograma, 10 vezes 10 a menos 3. Finalmente, x vai ser igual, conserva a base, subtrai o expoente, né, que é a mesma coisa, 10 a menos 2 quilogramas. Então, em vez da gente fazer todo esse caminho, esse é o jeito profissional, então, que se, a gente fala profissional, é um jeito direto de fazer transformação de qualquer tipo de unidade. Bateu, já troca logo, é a troca da unidade que vai fazer com que você evite a contaria aqui, né? Uma conta tranquila, isso que todo mundo já está bem experiente, mas ali é direto, rápido e sai no instante, tá bem? Pessoal, entendido? Como é que está aí? Tranquilo? Espero que melhore bastante a troca de unidades, que é uma agonia quando você tem, por exemplo, a unidade igual a história do quilômetro por hora. Quilômetro por hora, você tem uma parte que é no denominador. Como é que você faz para fazer a regra de 3 de 1 sobre alguma coisa? Aí começa a ter esse tipo de problema, né? Acho que assim resolve bastante e facilita muito. Vamos fazer mais um aqui? Pessoal, faça essa da parte da hora aí, que eu acho que em casa vai tranquilo. Então, de qualquer jeito, na próxima aula também a gente faz uma correção aqui, tá? Pronto. Bom, a maioria dos alunos já decorou isso. Quilômetro por hora para metro por segundo divide por 3,6. Metro por segundo para quilômetro por hora multiplica por 3,6. Vamos fazer então, usando nossa metodologia agora, como é que essa conta funciona. Vamos replicar. Certamente todo mundo já viu isso, mas não custa nada a gente de novo aplicar. Então eu tenho 1 quilômetro, 1 hora. Né? Eu preciso chegar em segundos. 1 quilômetro, 1.000 metros. 1 hora em segundos, 3.600 segundos.
Não é isso? Então, ó, sai direto a unidade e vem a outra unidade. O direta, conversão. Vamos fazer essa conta aqui. A gente vai entender, então, que isso aqui é igual a... Então, toda vez que eu quiser converter 1 km por hora, eu divido por 3,6. Aí a conta se estabelece. Ah, mas e se eu tiver 1 metro por segundo para converter para quilômetro por hora? Pega esse cara aqui e passa para cá multiplicando. Eu multiplico por 3,6. Achei que fica bem direto mesmo as conversões, né? Beleza? Alguma dúvida aí? Tudo tranquilo? Tudo bem? Notação científica também. Pessoal, estudo essa aula, então, basicamente para a gente ajustar essas necessidades de contas, falar essas coisas iniciais para que a gente possa falar a mesma linguagem. Então, nem entramos ainda efetivamente dentro de mecânica, mas estamos lá na frente já. Já estamos falando já de como é que faz conversão, unidade, já está tudo na mão. Posso apagar aqui? Notação científica, então. Vou pegar aqui alguns números. Vou fazer uma sequência aqui. Vou deixar um aí para vocês. Legal. Teoria sobre notação científica. Vou pegar... Vou fazer aqui embaixo. Está faltando um aqui, vou deixar para vocês aí. A teoria sobre notação científica... Deixa eu acabar de copiar aí, né? Para a gente ir à frente. Vamos lá. Essa parte especificamente aqui é muito importante já para a aula de elétrica. Daqui a pouquinho já. Elétrica tem além da situação toda, ela tem a dificuldade porque são coisas muito pequenas, né? A carga da elétrica é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, uma carga muito pequena, e como é que trabalha com isso? Bom, do mesmo jeito que acertaram as unidades, acertaram também o seguinte: não adianta cada um resolver inventar um jeito de mostrar o resultado. Para mostrar resultado em física, engenharia, qualquer tipo de ciência, vamos usar sempre notação científica. Que é o seguinte, é o número entre 1 e 9. O número na frente da potência tem que estar entre 1 e 9, vezes a potência associada a ele. É isso aí. Mas para essa regra funcionar, a gente tem uma forma prática, né? A gente não gosta de falar em macete não, mas tem uma forma prática de você analisar isso. A forma é a seguinte. Caso você pegue a vírgula e ande com ela à direita, cada casa direita você subtrai 1 no expoente. Caso você pegue a vírgula e ande com ela para a esquerda, cada casa você soma 1 no expoente. Então essa regra, o que está envolvido aqui é divide por 10, multiplica por 10 e vai ajustando a conta. É isso que dá. Eu não vou mexer nesse número. Esse número aqui continua o mesmo. O que eu vou fazer é uma outra forma de apresentá-lo para vocês, né? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer a conta aqui. Escrever em notação científica. Como é que eu faço isso aí para chegar o número entre 1 e 9? Para chegar o número entre 1 e 9, eu tenho que mexer com a vírgula. A vírgula, a princípio, está aqui, né? Está aí ela. Ela está disfarçada lá porque a gente não apresenta ela. Essa vírgula aqui, se eu correr ela para a direita, esse número só vai ficando maior. Não precisa copiar agora, tá? Não copia, não. Ó, cada vez que eu ando com ela para a direita,
Ela veio parar aqui, ó, apareceu então mais um 0 aqui. Andei com ela uma casa para a direita, tá vendo? Quando eu vou com ela para a direita, o número vai ficando cada vez maior. Vai ficando maior, vai ficando cada vez mais longe de 9. Esquece, deu errado. Então eu tenho que andar com ela para a esquerda nesse caso. Então vamos lá. Vamos com ela para a esquerda. Andando com ela para a esquerda, eu vou andar. Uma casa. Beleza, o número já ficou menor, mas está longe ainda de 9. Mais uma casa. Já ficou agora 1570. Mais uma casa. 157. Mais uma casa. 15. 15,7. Vamos embora. Mas ainda está longe ainda. Ainda está acima de 9. Mais uma casa. 1,57. Boa, beleza. E se eu andar mais uma casa, fica 0,1. 0,1 está abaixo de 1. Então parou ali. Ótimo. Andei 1, 2, 3, 4, 5 casas. Vezes 10 elevado a mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 5. Este aí é o número aonde agora, vou colocar a vírgula aqui, ó. Veio para aí. Entendido? Vamos fazer de novo. Vamos fazer agora com a parte com os pequenininhos que fica legal. Bom, pergunta aí que quase todo mundo geralmente se incomoda pra caramba. Quando eu fiz isso, apareceu 1,57 mais 3 zeros. Eu preciso deixar esses 3 zeros? Precisa. Esse é um negócio agora que a matemática tira. A matemática faz a mesma conta nossa. A matemática pega aquele zero lá e manda embora. A gente não. Porque se por acaso aquilo lá está envolvido em medida, alguma coisa está me dizendo que o equipamento é bom o suficiente para dar aquilo. Então a gente tem que ter esse respeito na física, tá? Os números que tem depois da vírgula, geralmente a gente tem um procedimento para poder cortá-los. É o tal do algarismo significativo. Que se for o caso, a gente vai falar aqui algum dia depois, mas é uma maneira que eu tenho para cortar. Mas não soma com zeros não, porque na física faz diferença. É o tal do microscópio eletrônico que a gente estava fazendo a medida do Tiago. Chegamos até o tamanho exato do tamanho do cabelo. Então isso aqui faz sentido, tá? Matemática não. Matemática o cara corta e toca fora porque não faz nenhum processo de medida associado. Pessoal, agora aqui vamos fazer direto? Tudo bem? Bom, a esquerda não adianta, cada vez fica menor, né? Vai embora, vai ficando cada vez mais baixo, mais abaixo de 1. Então é para a direita. Uma casa, 2, 3, 4, 5. 5 já ficou 0,38. 6 casas. 6 casas ficou 3,8. 3,8 está entre 1 e 9. Perfeito. Se eu andar mais uma casa, vai ficar 300, vai ficar 38, está fora. Então, o número é 3,8 vezes 10 a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para a direita, menos 6. Está aí a notação científica. Tá bem? Os zeros. Agora aqui não faz diferença. Porque zero à esquerda realmente não vale nada. O problema nosso é o zero à direita, que representa o processo de medida. Tá bem? Tudo bem aí, gente? Tudo fácil até agora? Tranquilo? Toda vez que você tiver um resultado em física no seu estudo mesmo, pratique isso aqui, que é fundamental, porque isso vai fazer com que você tenha esse traquejo mesmo. Isso é importante, porque nenhum resultado na sua vida, para fora e profissional, você dá desse jeito, não. Quer fazer, você faz sempre com essa forma. Na física a gente tem uma história de tal de elegante, né? Mas é elegante você mostrar o treco com a potência de 10, inclusive você tem o conhecimento para isso, né? Então tá aí. Beleza? Pessoas, agora aqui já tem a potência. E agora? Incomoda? Não, do mesmo jeito. Só que agora a gente vai ter que fazer a subtração no expoente ou soma no expoente. Esse cara aqui, para virar notação científica entre 1 e 9, andar à direita não adianta, vai ficando cada vez maior. Então é a esquerda. Então a esquerda é uma casa, 29. Está longe. Mais uma casa, 2,90. Legal. 2,90, deixei o zero lá, vezes 10 a sexta. Só que acontece o seguinte, 2 casas à esquerda
eu vou somar 2 no expoente, mais 2. Ó. Então, vai ser igual a... Tudo bem? Legal? Então pronto, mais essa também aqui resolvida. Tem ainda da máquina produzindo aí fitas, tá? Isso depois é muito mais, apesar da gente não ter ainda movimento uniforme na mão, mas é muito mais mesmo a forma de como encarar, fazer a transformação de unidades. Eu vou fazer só um exercício. A gente precisaria hoje terminar ainda mais algumas situações aqui. Vamos fazer o exercício aqui de ordem de grandeza. E iremos à frente. Vou fazer o 4 e 5, mas do exercício aí na próxima aula a gente concentra de novo em começar a parte do movimento uniforme, que é o que a gente precisa conversar para isso. Profissionalmente também, volta e meia, você falar um número exato não tem tanta necessidade, mas saber o que aquilo ali representa. Vou dar um exemplo claro aqui. É claro, na sua vida lá profissional, tu tá no exército e chega um cara e fala, olha, eu preciso carregar um caminhão que está ali na porta e eu estou com a prancha ali. Pois é. Mas para isso acontecer, você tem que saber qual a tara que o caminhão suporta. Isso está dentro da sua responsabilidade. Um caminhão desse de prancha geralmente consegue carregar 40 toneladas. Um caminhão, um carro blindado desse, igual aquele que lança foguetes, ele pesa mais de 80 toneladas. Então, essa é a referência. Você tem que ter uma ideia do que você vai fazer. 50, 40. Você botou 80 em cima, não vai prestar. Então, essa aqui é uma das formas que eu tenho de balizar, sem precisar fazer a conta. Essa é uma forma bem simples que eu falei, mas agora vamos lá. Ó. Ordem de grandeza da quantidade mínima de canetas ferrográficas comuns necessárias para cobrir a distância São Paulo-Rio de Janeiro de 400 km. Qual a quantidade de caneta que eu vou ter que colocar? Então, põe lá uma canetinha lá, depois põe outra canetinha lá, outra canetinha lá. 400 quilômetros. Bom, qual o tamanho da caneta? Eu acho que uma caneta boa aí, ainda mais para fazer a conta aqui, uma caneta possui 10 centímetros. Mas isso aqui é uma caneta que eu acho, né? 10 centímetros é um tamanho legal para ela. Vou pegar a caneta agora e converter ela em quilômetros. Ou eu converto a caneta em quilômetros, ou eu converto isso aqui em centímetros. Qualquer um dos dois. O que não dá é para fazer a conta aqui com unidades trocadas, né? Então, ou vai para lá ou vem para cá. O certo mesmo, a gente não falou em MKS, vamos fazer tudo em metros? Acho que fica legal. 400 quilômetros igual a 400 mil metros, né? Isso aqui é igual a 10 a terceira, né? Que é igual a isso aí. Tá bom? Aqui tem um ponto aqui. Uma caneta. Deixa eu fazer aqui, ó. 1 metro. 1 metro possui quantos centímetros? 1 metro, 100 centímetros, né? Um metro, 100 centímetros. 10 ao quadrado. Já estou botando já direto. Então, 1 centímetro possui 10 a menos 2 metros. Fiz direto, hein? Fiz direto agora, ó. 10 ao quadrado desce, sobe e inverte o sinal do expoente. Mas então, 1 centímetro igual a 10 a menos 2 metros, ó. Tá aí. Vamos pegar isso aqui então e aplicar lá. Isso aqui é aplicado lá, então, uma caneta, ela possui 10 vezes 10 a menos 2 metros. Então, uma caneta possui 10 a menos 1 metros. Então, quantas
Quantas canetas eu preciso para preencher os 400 mil metros? Vou fazer por regra de 3, mas só dividir, né? Ó, uma caneta possui 10 a menos 1 metros. Quantas canetas preciso para 400 mil metros? X vai ser igual, então, multipliquei cruzado, então vai ficar, vou colocar um pluralzinho aqui para não ficar ruim, né? Uma caneta, 10 a menos 1 metros, é porque ali já vai sobrar 400 mil metros, multipliquei aqui cruzado, só que sobrou aqui. Isso aqui, na verdade, é 1 sobre ele, né? Então, aquele 400 mil é como se fosse multiplicado. Mas vamos lá, vou passar isso aqui para baixo lá, ó. Estou fazendo todos os passos aqui, mas pode fazer bem direto, tá? Mas vamos fazer todos os passos. Esse 1 aqui eu vou sumir com ele, né? Que 1 multiplicando qualquer coisa aqui não vai fazer diferença, não. Dividido por 10 a menos 1. Finalmente, 10 a menos 1 sobe 10 a mais 1. Então, finalmente, eu já tenho o valor. 400 mil vezes 10 a mais 1. Saiu do numerador, troca o sinal. Canetas, né? Só que eu não posso dar a resposta assim. Vamos dar agora em notação científica. Em notação científica, 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas à esquerda, 5 no expoente. Então, x vai ser igual a 4 vezes 10 a mais 1, mais 1, 2, 3, 4, 5, 5 aqui, canetas. Finalmente, 4 vezes 10 a sexta canetas. Pronto. Achamos a quantidade de caneta, mas não respondemos nada ainda do exercício, né? Porque o exercício pediu a ordem de grandeza. Agora que vem a historinha. Ordem de grandeza é a potência na notação científica associado ao número, à grandeza que você acabou de calcular. Com uma condição. O número na frente é abaixo de 5, a ordem de grandeza. Abaixo de 5 repete a potência. Porém, observação aqui, ó. Observação. Se o número fosse, por exemplo, colocar 6 vezes 10 a sexta, a ordem de grandeza nova seria 10 a sétima. Você soma 1 no expoente. Número da frente, maior ou igual a 5, você soma 1 no expoente. Fica 7. Número da frente, da potência, menor que 5, conserva ela mesma. A ordem de grandeza, então, eu estou precisando de 10 a sexta canetas para fazer São Paulo-Rio. Se por acaso desse um pouquinho mais, a gente passaria para 10 a sétima. Essa é a regra para... Perfeito? Tranquilo? Então, ordem de grandeza é só a maneira que a gente tem de expressar, sem precisar falar exatamente o número, a gente tem uma ideia, visão geral. Só hoje é só. Então, esta primeira parte aqui, na aula que vem a gente vai fazer mais, dou o gabarito também se for o caso, e fazendo mais exercícios. Mas a visão aqui mesmo é, algumas coisas aqui, alguns desses exercícios já precisam já de movimento uniforme, velocidade média, que a gente vai dar na aula que vem, tá bom? Essa apostila aqui, eu vou continuar seguindo ela, apostila razoável, e também na aula que vem eu acho que a gente já tem como fazer o primeiro exercício das provas lá da PrEP. Então, a visão do curso, o que é? Sempre vamos fazendo teoria, exercício e sempre fazendo questões da PrEP. Para que a gente também, quando faltar lá 45 dias, a gente só vai fazer questões da PrEP, mas a gente está muito mais já adiantado do que a maioria dos outros alunos, né? Para a gente já ir galgando já o que a gente precisa. De elétrica é um pouquinho diferente, porque as questões de elétrica são muito mais complexas. Essa a gente vai ter que subir um pouquinho mais na teoria, tá bem? Então,
30 minutinhos a gente já volta aí para a segunda parte.